primeiro contato que tive com o jogo do Sonic foi nesse jogo aqui, no Mega Drive, na casa da minha tia. Então, ver Sonic Superstar dessa forma, numa mistura elegante de 2D com 3D, rodando a 60 FPS no portátil ou na dock do Nintendo Switch, é muito bom. Mas sei que o valor base de R$ 289 cobrados nele na eShop ou nas mídias físicas do jogo te fazem pensar se ele vale a pena mesmo todo esse valor e se você é o público-alvo do jogo, pois ele pode ser incrível, mas não ser feito para você. Então, para te ajudar a tomar essa decisão, eu vou te levar comigo numa análise bem direto ao ponto, pois recebi a chave do jogo da SEGA, a qual tem a minha gratidão pelo presente, mas quero olhar os pontos fortes e fracos do jogo como se tivesse comprado ele, pois aí meu julgamento será a favor do seu bolso. Então, acelera com o Sonic e vamos para a análise. Primeiro, vamos falar do visual do jogo aqui pelo Nintendo Switch, sem comparativos com os demais consoles, pois sim, a versão de PS5 será mais bonita que a versão de Nintendo Switch, por conta do poder gráfico. Mas, olhando para a versão portátil do jogo, que te permite levar para cima e para baixo na palma da mão, a versão de Switch é linda, mesmo com as texturas mais baixas se comparadas com o console rival. Então, sobre gráficos, não vejo motivos para se preocupar por aqui e, além disso, não irá ter bugs, glitches visuais ou quedas de frames, pois sim, o jogo veio bem otimizado, rodando até mesmo a 60 FPS no modo portátil na dock, com a única ressalva que no modo dock, ligado à TV, o jogo apresenta um serrilhado que pode te incomodar. Mas sobre isso, acredito que não irá se incomodar se já estiver acostumado com portes aqui no Switch. Agora, tratando do gameplay em si, Sonic está no 2D em alta velocidade, trazendo tudo que os fãs do ouriço gostam. Temos pistas de corrida, trilhos para deslizar, alavancas para te jogar pelo ar e muitos artifícios do cenário para fazer seu personagem mais rápido que o normal. Então sim, é um jogo de plataforma que volta a se diferenciar dos demais atualmente, pois o objetivo aqui retorna ao clássico de fazer o menor tempo coletando o máximo de itens no caminho, algo que faz todo sentido com os 60 FPS, já que as cenas de velocidade na palma da mão não te cansam a vista, pois o FPS alto permite seus olhos acompanharem a cena sem cansaço. E vamos falar dos personagens? O jogo tem 4 personagens disponíveis: o Sonic, o Tails, o Knuckles e a Amy, sendo que cada um deles vai além de uma skin, pois eles possuem habilidades próprias que diferenciam seu gameplay, pois o Sonic, por exemplo, tem um giro de ataque pós-pulo. Tails usa suas caudas para planar no ar e explorar o cenário, e cada um deles vai te permitir alterar a forma como explora as fases, sendo que alguns deles se tornam obrigatórios durante o seu gameplay, pois tem fases que exigem essas habilidades atreladas aos personagens. Agora deixa eu te falar das fases, que nesse caso não consigo te falar delas olhando para a série do Sonic como um todo, te dizendo se estão mais criativas ou não que os jogos anteriores, mas posso te dizer que achei elas criativas, bem desenhadas e com múltiplos caminhos que em alta velocidade sempre me colocava em dúvida por qual caminho seguir para atingir o melhor tempo nelas, além de inimigos bem posicionados que, conforme fui avançando as fases, percebi uma curva gradual de dificuldade que sempre me desafiou, sem me frustrar por ser um desafio muito acima do anterior. Mas com uma observação: isso não quer dizer que o jogo é fácil, em momento algum. Achei ele bem desafiador e com chefes bem elaborados, onde cada fase me fez repetir entre 3 a 6 vezes antes de conseguir completar elas. E deixa eu te falar do multijogador cooperativo. Jogando com alguém do seu lado, o jogo não divide a tela, mas sim acompanha o jogador que estiver mais à frente, fazendo os demais terem que teleportar até esse jogador, tornando o gameplay um caos, que pode ser divertido ou cansar os jogadores mais casuais, já que irão perder seu personagem de vista conforme o jogador que tiver a câmera nele for acelerando. Então aqui vai de você se isso é positivo ou negativo para a turma que pretende convidar para jogar com você o Sonic Superstars. Se eles forem casuais, acredito que a bagunça pode divertir, mas não estimular a continuarem jogando. Já jogadores mais dedicados em games de plataforma irão ter bons desafios por aqui. Já o multijogador competitivo online tem outro foco. Por aqui, o jogo te coloca para competir numa série de provas contra outros jogadores, somando
pontos ao final de cada partida e premiando o jogador vencedor do ciclo de partidas, onde as melhores colocações ganham mais moedas para montarem seus personagens com caracterizações que o jogo oferece na sua loja, ou com itens que você ganhou ao avançar no modo história. Mas aqui vai uma má notícia que pode melhorar ou não com atualizações. Eu tive muito lag nas partidas online que joguei, mesmo com as salas não completando todos os jogadores e preenchendo com bot as vagas que restavam. Algo que o jogo pode ou não resolver, pois se ele for por conexão P2P, somente você montando a sala e chamando seus amigos para jogar online para resolver esse problema. E para fechar, alguns pontos soltos. O jogo tem superpoderes que são bem legais, mas acho difícil você lembrar deles no meio da correria. O jogo possui uma trilha sonora boa, mas não marcante. E o jogo tem uma duração média de 4 horas se você for somente fechar a história e pode chegar a 10 horas de jogatina se quiser completar tudo que ele oferece, isso sem contar com o replay das fases caso deseje superar recorde de tempo. Agora vamos falar de preço. Sim, R$ 289 é um valor salgado para o nosso bolso, mas estamos falando de um jogo que tecnicamente veio ótimo para o nosso portátil. Está todo localizado em português do Brasil e trouxe novamente o Sonic para o 2D em alta velocidade como os fãs queriam, mas se vale o preço, você precisa decidir. Você é fã do Sonic? Ou sente falta de um jogo de plataforma em alta velocidade no seu portátil? Por aqui, temos o Sonic Mania nas promoções por R$ 32. Ele iria te satisfazer no lugar desse? Pois, se tudo te levar a comprar o Sonic Superstars, eu tenho certeza que irá se divertir nele, pois mesmo sendo lançado próximo do seu rival direto, o Super Mario Wonder, o Sonic é um excelente jogo de plataforma 2D, chegando aqui pelo Switch, aumentando a biblioteca do portátil e podendo ser uma escolha perfeita no futuro quando esse game receber descontos na eShop. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, pretende jogar o Sonic Superstar no seu Nintendo Switch? O que faltou te falar do jogo para te ajudar a decidir por ele ou não? Deixa aqui nos comentários, eu mesmo venho te responder e conversar contigo. Aliás, já deve estar passando na sua tela outros 2 vídeos aqui do canal. Se algum deles for legal para você, clica que continuamos conversando por lá. Um grande abraço e até mais!